Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos começar aqui mais uma ministração. A Palavra de Deus deixa claro para mim e para você que Deus é compassivo. Ele não se ira facilmente com as pessoas. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer no seu coração é Deus compassivo. O nosso Deus é compassivo. Você que está com a Bíblia, ou você que vai me ouvir agora, João, capítulo 6, versículo 37. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós entendemos aqui que Jesus deixa claro que é Deus quem envia pessoas até Ele. E Ele deveria apacentar, ajudar, curar, guiar e levar as pessoas no caminho da verdade. Então nós entendemos que Jesus, de fato, fazia isso. Jesus, ele pegava essas pessoas que o Pai o enviava até Ele e Ele apacentava, orientava, instruía, ensinava. Ele era o mestre e Ele mostrou como fazia isso. Não somente em palavras, mas também em atitude. Certa vez ele falou para os discípulos assim: olha, dê a eles o de comer. E os discípulos falaram: mas como? É muita gente, como que a gente vai alimentar essa multidão? E Jesus mostrou como fazia isso fazendo. Ele não somente falou, mas ele mostrou. Esse era um verdadeiro mestre. Olha, é assim que vocês fazem. Você pega o que você tem, o pouco que você tem, você apresenta a Deus, agradece, e Deus vai multiplicar o que você tem. Se você reconhecer o pouco que está nas suas mãos, Deus vai te dar o muito. Pode ter a certeza, a palavra de Deus é infalível para mim e para você. O nosso Deus, ele é compassivo. Jesus deixou o exemplo claro para mim e para você, que Deus envia pessoas. Ele envia pessoas até você, porque ele viu em você a capacidade de apacentar, de ajudar, de dar uma palavra, às vezes dá até o de comer para essa pessoa. E é Deus que envia. Meu irmão, olha que situação interessante, né? Nós vemos dois casos aqui, né? O caso que as pessoas chegavam até Jesus pedindo ajuda e era ajudado, e Jesus preparado em ajudar essas pessoas. Qual desses dois lados você se encontra hoje? Luiz, eu não se encontro em lado nenhum, nem do que está ajudando e nem aquela pessoa que precisa de ajuda. Na verdade, eu estou decepcionado com muitas coisas. Eu estou, na verdade, Luiz, com um sentimento de abandono, de desprezo. Eu estou um pé aqui, outro lá, eu estou em cima do muro. Meu irmão, se eu perguntar para algumas pessoas, se você conhece alguém que está cavando a própria cova, eu acredito que de 3 pessoas, 2 vai falar assim: eu conheço. Eu conheço, Luiz, que a pessoa realmente ela está cavando a própria cova. Alguns já até cavaram a própria cova. Pessoas que beberam até morrer. Pessoas que mexeram com mulher casada e se deram mal. Se deram mal mesmo. E aqueles que não se deram mal, né, estão sendo enganados pelo diabo. Pessoas que se deram mal na vida porque não ouviram os amigos. Você sabia que Deus usa amigos para falar com você? Às vezes esse amigo é o seu líder, é amigo mesmo, que às vezes é mais chegado do que o irmão, que te orienta, que te aconselha, usa o seu líder, usa até as pessoas improváveis. Aquela pessoa, puxa, vindo de você, isso daí, muito me admiro. E é verdade, meu irmão. Provérbios 18, 24
Deixa claro lá que tem amigos mais chegados do que irmão. Então, Deus usa amigos, líderes, pessoas perto, até pessoas de longe que não te conhecem, e até os improváveis. Aquela pessoa que você olha assim e não dá nada para a pessoa. E a pessoa chega e te dá um sermão, uma orientação. Pô, para com isso. Pô, não faz isso. Você está se acabando. Você está vivendo uma vida, né? Uma vida errada. Você precisa se corrigir. Deus usa até essas pessoas. Para quê? Para você parar de cavar a sua própria cova. Existem várias pessoas na Bíblia que cavaram a própria cova. Exemplo disso é Sansão. Sansão cavou a própria cova ao revelar sua fraqueza para Dalila. Saul é outra pessoa, cavou a própria cova ao desobedecer parcialmente a Deus. Novo Testamento, Judas. Judas cavou a própria cova por 30 moedas de prata. Bom, e a história que muita gente conhece é a história de Ananias e Safira. Cavaram a própria cova porque, em comum acordo, aceitaram que a mentira viesse ser o seu Senhor. Meu irmão, Deus usa pessoas para te orientar, para te alertar. E usa você também para orientar, para ser o atalaia na vida de outras pessoas. Eu quero falar aqui algumas etapas de como Deus é compassivo com muitas pessoas. Uma das etapas aqui que eu quero começar é a palavra dele. Se a palavra ela te confronta, se a palavra ela vem ao seu encontro para te corrigir, para te orientar, às vezes até para te confortar, e você não assume essa palavra na sua vida, isso é muito desagradável, tanto da sua parte como da parte de quem está ministrando a palavra na sua vida, porque a palavra volta para quem ministrou. E você que era para receber a orientação, que era para receber a bênção, acaba não recebendo porque o coração ficou endurecido. E quando uma pessoa rejeita a palavra, meu irmão, é a mesma coisa de rejeitar o Senhor Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus viva. Jesus, quando é proferido através de uma pessoa, através de uma ministração, através de uma criança, já é a própria palavra de Deus. E quando a pessoa rejeita a palavra, é muito perigoso. A pessoa passa para a segunda etapa. A primeira palavra a pessoa não ouviu. A segunda etapa é o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no teu espírito. Ele te avisa, ele te orienta, ele fala no seu interior, ele acusa quando você está fazendo alguma coisa errada. É importante você ouvir a voz do seu coração, você que nasceu das águas, que nasceu do Espírito, o Espírito Santo vai falar dentro de você. Às vezes você vai num culto, você vai numa ministração, você fala, nossa, hoje a palavra não falou comigo. Tá bom, mas o Espírito Santo testificou muitas coisas no teu espírito. Às vezes você está ouvindo lá sobre amor, mas ele está falando no teu coração sobre fé. É o Espírito Santo testificando no teu espírito. Às vezes você está ouvindo uma ministração lá de confiança, mas o Espírito Santo está em todo o tempo falando no teu coração, para com isso. É um caminho errado, é um caminho que você está cavando a própria cova. É isso que eu quero que você entenda. A palavra vem no seu encontro, o Espírito Santo testifica no teu espírito. Luiz, olha, e se a pessoa rejeitou essas duas coisas, qual é a próxima etapa? A próxima etapa são as pessoas. Deus então acaba usando pessoas, usa o líder, usa aquela pessoa que está todo o tempo do seu lado, usa os amigos, as pessoas improváveis. Assim como Natã, o profeta Natã, foi lá confrontar Davi. Então Deus usa pessoas. A pessoa não quis ouvir a palavra, não ouviu o Espírito Santo. Então agora Deus vai usar pessoas. Quem sabe ele vendo alguém com os próprios olhos e a pessoa falando para largar daquilo, para não continuar cavando a própria cova, quem sabe agora essa pessoa se arrependa e volta ao primeiro amor. E se mesmo assim a pessoa ainda continuar persistindo no erro, aí, meu irmão, você vai para a quarta etapa. A quarta etapa é a circunstância. O que traz nessa circunstância?
são as portas que se fecham. Às vezes você fica indignado, revoltado. Puxa, estava tudo certo aquilo lá e acabou dando errado. Aquilo que já estava pronto, era o grande finality e acabou dando errado as coisas. Não saiu como você planejou. Planos dão errado, situações, sabe, que era para favorecer, cooperar, acabam desfavorecendo, acaba não cooperando com aquilo que você acredita, com as suas expectativas. Isso é chamado a quarta etapa de Deus, que é a circunstância. Aí vem a quinta etapa. Se mesmo assim as portas fechou, as coisas não cooperou, nada deu certo e a pessoa ainda continuar cavando a própria cova, persistindo naquilo que Deus reprova, aí, meu irmão, vem a consequência. A consequência é uma coisa triste, porque a pessoa vai colher aquilo que plantou. Então, na consequência, tipo assim, você fez, você vai pagar. Aqui se faz, aqui se paga. A consequência pode gerar tristeza, pode gerar até desespero na vida das pessoas, porque Deus acaba permitindo que a pessoa passe por situações lamentáveis, por situações desagradáveis, por situações que não era para ela estar passando, para ele estar passando, mas estão colhendo aquilo que plantou. Então vamos lá, depois que a pessoa rejeitou a palavra, o Espírito Santo, as pessoas, os amigos, até mesmo que Deus preparou para poder chamar a atenção, para poder orientar, aí a pessoa acabou ignorando a circunstância, as portas se fecharam, mas mesmo assim a pessoa tentou abrir a porta que Deus fechou com as próprias mãos, depois sofreu a consequência. E aí o próprio Deus não entregou essas pessoas. Aí vem a sexta etapa. O próprio Deus entrega essas pessoas aos desejos desordenados, aos desejos impróprios. Como está escrito em Romanos, o próprio Deus entregou as paixões infames. As pessoas passaram a adorar a imagem de escultura do que o seu Criador. O próprio Deus o entregou a esse tipo de desejo. Não que Deus quer perder alguém, mas Deus não força ninguém para ser salvo. Observa Judas. Jesus falou para Judas, olha, faça logo o que você tem para fazer. Nós vemos também o caso de Faraó, que endureceu o coração repetidamente. Foi repetidamente. Vemos o caso de Esaú, que desprezou a primogenitura. Vemos o caso aqui de Saul, quando o Espírito Santo, o Senhor o retirou dele. Quando chega nesse estado, meu irmão, é a separação real. É a separação real da luz e das trevas. Fica notório. Você sabe quem são os filhos da luz e você sabe quem são os filhos das trevas. Talvez você possa falar assim, Luiz, eu conheço pessoas que chegou nessa sexta etapa. A pessoa rejeitou a palavra, rejeitou o Espírito Santo, rejeitou as pessoas, ignorou a circunstância, sofreu a consequência e a pessoa, no final de tudo, se sentiu separada por Deus. Mas a pessoa, no final de tudo, ela se arrependeu e conseguiu se levantar. Maravilha! Glória a Deus! O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas uma coisa eu digo para você, é uma alerta real. Não deixa chegar nesse estágio. Não deixa chegar nessa etapa, a etapa do fim, a etapa da separação, a etapa onde você se sente sozinho, desprotegido. Aquela pessoa sente medo do escuro, aquela pessoa se sente perturbada, aquela pessoa não tem uma confiança, ela está desprotegida. Ainda que você seja um convencido e acha que tudo está bem, mesmo estando errado, se você está nessa etapa, meu irmão, essa palavra também é para você. Ainda dá tempo. Você sabia? Por isso que essa palavra chegou até você. Liberta-se disso daí que separa você do seu Deus. E a única pessoa que pode fazer isso é você, dizendo, Senhor, eis-me aqui, ajuda-me. Porque as pessoas que realmente já chegaram nesse estágio, na etapa 6,
a etapa da verdadeira separação, a palavra nem chega mais a essa pessoa. Essa pessoa realmente não tem mais o que fazer. A pessoa faz igual Judas, procura morrer, procura se matar, né? Já não tem mais valor à vida, não tem temor a Deus, não tem consideração pelas pessoas. É um estágio lamentável. Deus é um Deus do impossível, mas já é um estágio lamentável. Passou por todos os processos, o processo que Deus mostrou a essa pessoa que Ele é compassivo, dando todas as oportunidades do mundo, e a pessoa não sumiu. Então, fica de alerta para mim e para você. Volte ao caminho, recomece. O Espírito Santo te ajuda. Essa palavra, ela não veio para te destruir, ela veio para esclarecer a luz do entendimento no teu coração e você poder se levantar e dizer: Senhor, eis aqui o Lázaro que se levantou para agradecer e glorificar o teu nome. Você que recebe essa palavra, em nome de Jesus, seja abençoado e que o Espírito Santo conforte o teu coração para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.